pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Você precisa de ajuda para subir o material aí? Hã? Você consegue subir o material por aí? Vou subir esse share screen, tá? Sem problemas. Boa noite. Boa noite, Priscila. Boa noite, pessoal. Boa noite. Apareceu aí? Ainda não, professor. Não. E aí, pessoal? Agora sim. Legal? Ótimo, Sim, tá aparecendo. ótimo. Ontem nós tínhamos visto até a questão 4, certo? Alguma dúvida, pergunta, algo que não ficou claro? Normalmente, quando a gente para depois, a gente vê que não, mas isso aqui não pegou direito. Dúvidas? Não? Então, vamos nós. Qualquer dúvida, por favor, apontem a mão, tá? Ou interrompam pelo som. Tá? Professor, você Oi. falou. Eu queria dar uma sugestão, e eu não sei se tem, eu posso estar passando vergonha aqui, tá? Mas. Não, vergonha quem passa aqui sou eu. Isso é uma prerrogativa minha. Cara, como tem bastante coisa para decorar, né? Ou até memorizar, seria essa a melhor palavra. Eu acho que seria interessante o mundo financeiro fazer tipo uma matriz, uma tabela bem resumida do que tributa o quê, entendeu? Então, tipo assim, puta, ganho lá fora, 15% ou aquela outra tabela. Fundo que, igual você falou, fundo fechado, desenquadrado, tipo um resumão, assim, pra gente, puta, chegar meio que um dia antes da prova, dar uma lida ali, bater o olho e não esquecer pelo menos dos conceitos principais, assim, sabe? Seria só uma sugestão. Ok. Eu tenho uma tabela dessas, tá? Mas não envolve investimentos estrangeiros, somente aqui, tá? Mas, se der, eu ainda faço isso e mando para vocês, ok? Vai ser um trabalho feito só para vocês, porque já na próxima prova muda tudo, tá? Então, a gente tem que considerar isso. É um Outra desafio, coisa, né? Constante evolução, constante ah, atualização, né? vocês não sabem, mas tem 3 certezas na vida. Uma é que você nasce, outra que morre, e a terceira é que você vai pagar imposto a vida inteira, mesmo depois de morto, tá? O espólio paga, os herdeiros pagam, o imposto é uma constante, ok? E cada vez mais a sanha tributária do governo, não só aqui, mas principalmente no Brasil, é muito grande. Os caras não querem controlar despesa, não querem cortar nada, é mais fácil pegar os otários de plantão e tributar, tá? Então, isso é uma coisa que sempre vai mudar. Eu, há pouco, estava assistindo uma live e a complexidade do imposto deste ano, agora, entre hoje e 31 de maio, para quem tem ativos no exterior, é imensa. Embora você só vá tributar ou recolher imposto até 31 de maio com uma alíquota beneficiária de 8, beneficiada de 8%, ou você passa a tributar em 2025, ano base 24, com 15%.
Só que para fazer tudo isso, tá? Esse ano você vai ter que fazer duas declarações. Uma, sua declaração anual de ajuste, tá? E a outra, que é chamada de é uma declaração à parte para esses artigos. Isso foi criado pela Lei 14.754, tá? Que é o Manual ABEX, Atualização de Bens no Exterior. Só esse manualzinho tem 23 páginas. Então, para quem tem ativos no exterior, tem que fazer esse manual para depois gerar o IR dele, para depois fazer a declaração anual de ajuste. Olha que loucura tá isso, pessoal. Por isso que eu volto a enfatizar, deem o máximo, dedique o máximo de atenção na prova esse ano, tá? Para tirar o módulo 5 da vida de vocês, mas mesmo que vocês tenham que reaprender tudo, e eu vou ter que reaprender também no ano que vem, tá? Mas, por favor, cuidem. Se vocês puderem eliminar esse módulo, é muito importante, tá? O negócio está bem complicado. Eu postei Professor, com no as suas grupo. orientações, nós vamos conseguir, com certeza. Eu espero que sim. Eu me sentiria muito feliz, tá? Cada um que passa é uma felicidade para mim também, porque eu sei que eu atingi meu objetivo e de mais a mais não tenho que refazer tudo para esta pessoa no próximo exame. Eu postei para vocês no grupo do WhatsApp um link da Receita, onde estão todos os países que mantêm acordos de bitributação ou de reciprocidade, tá? Mas isso aí é só uma informação, porque nada disso é demandado que vocês conheçam, saibam e tudo mais. Toda vez que tiver alguma questão com tributação no exterior, tá? Se falar que eles têm que falar se existe acordo ou não, tá? Se falar que tem acordo, eles têm que citar qual é a alíquota que é tributado no exterior, porque tem acordos e no exterior é tributado em 10. Você vem no Brasil é tributado em 15, você tem que recolher a diferença. Nos Estados Unidos é tributado em 30. No Brasil é 15, você não tem que recolher, tem que declarar, mas não recolher diferença, porque não há diferença de tributo, tá ok? Outra coisa, acordos de tributação, tá? É só sobre tributo federal, imposto de renda no Brasil e impostos federais, o income tax nos Estados Unidos não abrange, ou outros países não abrange impostos estaduais nem nada, tá ok? Legal? Vamos lá. Amanda recebeu lucros e dividendos de empresa domiciliada no exterior. Qual é o tratamento tributário que ela deve dar a esses rendimentos? Aqui, ó, estou falando do exterior de uma forma genérica, tá? Não citei país, nem nada. Os lucros e dividendos de empresas domiciliadas no exterior, transferidos ou não para o Brasil, estão sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, carnê-leão, e ao ajuste na declaração anual de rendimentos. Poderão ser compensados com eventuais prejuízos incorridos em operações da mesma natureza no exterior, aplicando-se o mesmo conceito de lucro líquido vigente no Brasil. Alternativa C, para que sejam tributados no Brasil, a necessidade da transferência dos bens para o Brasil. Enquanto não houver a internação de recursos, a tributação permanecerá em suspenso pelo conceito do regime de caixa. Somente quando transferidos para o Brasil,
tá? Somente quando transferidos para o Brasil é que deverá ocorrer a tributação, tá? Observando-se ainda eventuais acordos, convenções ou outras práticas, tá, firmados entre o Brasil e o país da origem. Qual é a resposta dessa questão? É a letra A. O imposto deve ser recolhido via carnê-leão até o último dia útil do mês seguinte ao aferimento no exterior, independente da sua internação ou não no Brasil. Tá? Ou seja, não é quando você... Nós estamos falando aqui, ó, pessoal, lucros e dividendos. Tá? Não é que quando você traz o lucro para o Brasil. Lucros e dividendos, remuneração de ativos financeiros lá fora, no mês que recebe, já começa a correr o prazo para você recolher até o último dia do mês seguinte, tá? O seu imposto, ok? Lembrando ainda, ó, que nós já vimos ontem que não há a hipótese de compensação de lucros e prejuízos no exterior. Aqui, novamente, eu estou usando aquele conceito de dizer, ó, em caso de dúvida, pô, tem compensação de ganho e prejuízo lá fora? Não, não tem. Então, a alternativa B está fora. Tá? Qual era a alternativa C? Para que sejam tributados a necessidade de transferência? Não, não há. Sendo de juros de rendimentos de ativos. Por exemplo, se ela tivesse uma empresa privada lá fora, tá? Se ela tivesse uma private investment company, enquanto ela não reconhecesse o lucro, não trouxesse o lucro, a tributação estava em suspensa. Isto vai mudar, porque tem gente com tributação lá fora, tem gente com ganhos lá fora muito grande. Não é por isso, não é por outra razão que o governo está dizendo ele tem que fechar o rombo fiscal. Ele está dizendo, olha, pega os teus rendimentos acumulados que não foram tributados porque você não trouxe e recolhe agora com 8%. Tá? Então, é isso que está havendo. Ok? Então, a Professor, questão aqui é a resposta A. Pois não? posso tirar uma dúvida? Pode. Ela recebeu dividendos Deixa eu voltar a tela um pouquinho aqui. Pois não? Então, Lucros e dividendos. esses lucros e dividendos aqui, quando se fala em lucros e dividendos, se refere também à renda fixa, fundo de investimento, Sim, todo tipo de rendimento que eu tenho lá sim. fora, se eu aplicar em ADR, ou seja, qualquer investimento que eu aplique lá fora, ou se eu compro ações de uma empresa, qualquer rendimento que venha de dividendos de lucros, eu teria que fazer o carnê-leão no mês No mês seguinte subsequente. ao que o rendimento foi creditado a você, correto? Tá, eu teria que... Nossa, eu não sabia disso daqui. Eu achava que ele tinha que vir pro Brasil, aí quando viesse aqui, porque eu não vou resgatar, vai ficando lá. Não, né? isso aí se ele tiver abrigado numa Private Investment Company, uma PIC. Eu Se for achava na também... pessoa física, tá? No momento que ele ofere lá fora, é que nem aqui, tá? No Porque eu achava, Brasil... porque eu achava o Pode falar. seguinte, porque quando eu aplico o recurso lá fora, eu aplico através de uma corretora, de um banco, eu achava que tudo isso eles já faziam automaticamente e nos passava no final do ano, tá, o que a gente teria que declarar, fazendo a declaração do imposto de renda, ou seja, fazer o ajuste no final do ano. Mas é eu que tenho que fazer isso. Não, veja bem, você não está errado, tá? Normalmente já tem lá fora, vamos tomar, por exemplo, Estados Unidos, tá? Já tem lá fora, quando você recebe o rendimento,
já tem uma tributação de fonte. Tá? Muito bem. Então, você investiu em algum ativo financeiro ou num fundo ou alguma coisa, lá fora tem uma tributação. O que acontece? Se reteve imposto lá fora e há mecanismo de compensar, para evitar a bitributação, tá? Desculpa, deixa eu voltar um passo atrás, só para organizar melhor a explicação. Você recebeu rendimentos de um investimento financeiro, tá? A retenção. O que ocorre? Você tem que, no mês seguinte, se houve ganho de capital, você tem que recolher o carnê-leão aqui. Tá? Qual é a hipótese de você não recolher o carnê-leão aqui? É que a tributação lá fora foi superior à alíquota que você está sujeito aqui. Por exemplo, Estados Unidos reteve 30%, aqui é 15%. Você não tem que recolher o carnê-leão. Você só vai, na sua declaração anual de ajuste, reportar que você ganhou X e reteve Y. Professor, só uma dúvida aqui nisso aí, isso é importante. Até ontem deveria ter falado. Beleza, o dividendos lá nos Estados Unidos acabou de falar que é 30%, né? Sim. Eu preciso decorar isso ou no enunciado ele vai me dizer se a tributação, sei lá, na Alemanha é 27 e aqui era 0, então, puta, não, eu só preciso Deve reportar aqui estar no que... enunciado. Entendi. Tá? Você não é obrigado a conhecer a legislação do outro país. Deve estar no enunciado. Tá? Ok? Beleza, Se não beleza. tiver, responde o que você acha que é certo e impugna a questão. Pede uma folha para impugnar a questão. Diz, não falava qual era a tributação lá fora. Então, eu não sei se eu tinha que recolher adicional aqui. Ou falava a tributação, mas não dizia se havia acordo de reciprocidade ou para evitar a bitributação. Tá? Ok? Fechado. Legal? Alguém Beleza. tinha mais uma dúvida? Não, só enfatizar aí, professor, a prova da última prova do CFP, da parte fiscal, teve muitas questões que foram colocadas nessa situação de tributação internacional, né? Assim, eu particularmente, eu tinha estudado bastante outros temas e me deparei aí com uma enxurrada de perguntas que veio voltada nesse sentido, de recebimento lá fora, bem nesse contexto do que estava sendo comentado Isso. mesmo. Então, não sei se algum outro aluno aí teve essa experiência, mas foi uma experiência bem complicada aí com esse tema. E muito importante, analisem se isso está na pessoa física ou numa pessoa jurídica. Tá legal? Outra coisa que eu vou pedir, só fazer um breakzinho aqui, tá? Por favor, se lembrarem de qualquer questão, lembrarem o enunciado com o máximo de detalhes, ou se não lembrar os detalhes, só o espírito da questão, por favor, reportem para mim no grupo de WhatsApp, tá? Porque esse feedback que você... Quem falou? Esse feedback Foi o que Marcos. você... Quem? Marcos. Marcos. Esse feedback é muito importante, tá? Porque já pegamos questões assim que estão totalmente fora do escopo e elas foram derrubadas. Teve numa das primeiras provas, quando mudou a certificadora, os caras colocaram uma questão, tá, que está no final, até vou mencionar, isso aí é questão para contador, não é para CFP. Tá?
saber qual é a multa que o cara teria se ele recorresse. Quer dizer, isso é uma questão que cabe a contador, não ao CFP. Tá ok? Vamos lá. Patrício decidiu investir no exterior através de uma PIC, uma Private Investment Company. Ou seja, ele criou uma offshore, e isso normalmente é num paraíso fiscal, tá? Vinculado à sua empresa, e não através da sua pessoa física. Eu posso ter uma offshore na pessoa física, tá? Ou posso ter numa empresa minha. Uma empresa minha constitui uma offshore num paraíso fiscal. Mas está em dúvida em qual país registrará a sua PIC. E consulta sobre os diferentes regimes de reconhecimento de receita auferidas no exterior no balanço da pessoa física. Tá? Ok? No balanço da pessoa jurídica, desculpa. Qual seria a sua orientação correta? Se a PIC for uma coligada, aqui entra no conceito de coligada e controlada, tá? São conceitos jurídicos distintos de vinculação de duas empresas cuja uma tem participação no capital da outra. Se a PIC for uma coligada e estiver situada fora de países com tributação favorecida, ó, isso aqui, países com tributação favorecida. O que quer dizer isso, esse raio aqui de país com tributação favorecida? Paraíso fiscal. Entenda isso como paraíso fiscal. Tá? Isso aqui é Cayman, é BVI, que é Ilhas Virgens Britânicas, é aqueles países em que não há tributação. Tá? Tributará no balanço da pessoa jurídica somente nos anos em que os rendimentos forem disponibilizados. Tá ok? Se a PIC for uma controlada, sediada em qualquer país, a parcela contábil do ajuste do lucro será somada ao lucro líquido da PJ no Brasil no seu balanço anual, independente de terem sido os lucros disponibilizados ou não. Se a PIC for uma coligada e estiver situada em paraíso fiscal, essa aqui, ó, fora de paraíso, e essa aqui no paraíso, a parcela contábil do ajuste do lucro será somada ao lucro da PJ no Brasil, no seu balanço anual, independente de terem sido disponibilizados ou não. Somente no caso 3, haverá a exclusão da variação cambial para efeitos fiscais. Tá? Por que o pessoal costuma fazer uma PIC lá fora? Porque é uma forma dele deixar os rendimentos que ele tem lá fora sem oferecer-lhes a tributação aqui. E outra coisa, quando você tem os seus investimentos embaixo de uma PIC, tá? O que acontece? Você apura o resultado da PIC computando despesas e receitas, lucros e prejuízos. Se você tem essa empresa, você tem um investimento, na pessoa física, você não compensa lucros e prejuízos nem despesas. Por exemplo, é muito comum o pessoal comprou imóveis em Miami, principalmente em Miami, tá? Foram empresas brasileiras que foram lá e fizeram empreendimentos, venderam no conceito brasileiro de vender ainda na construção, coisa que não existe em nenhum outro país, tá? Para que as pessoas, quando não estivessem usufruindo dos imóveis, colocassem em pool de locação. Certo? Então, o que acontece? Se eu pego isso e coloco na pessoa física, eu vou lá e compro imóvel e faço locação dele, o primeiro reflexo é que o que eu recebo de aluguel
é totalmente tributável. As minhas despesas de condomínio, tarari, tarará, eu não posso deduzir. No entanto, se eu constituo uma empresa e coloco o imóvel na empresa, todas as receitas e despesas do imóvel vão para dentro da empresa e o lucro que sobrar, se sobrar, ele vai ser tributado para mim. Tá? Tem uma outra coisa muito importante. Normalmente, o pessoal constitui uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Essa offshore controla uma empresa nos Estados Unidos, normalmente uma LLC, que é uma figura de... Seria uma empresa limitada aqui, é uma estrutura mais simples, tá? Normalmente isso em Delaware, que é um estado que a tributação é favorável e tudo mais, e essa empresa compra o imóvel. Por que eles fazem essa estrutura? Porque se o imóvel está na física, por exemplo, o patriarca da família tem o imóvel na física, ele morre, tem imposto de sucessão, dependendo do estado onde o imóvel está, que chega a 40%. Tá? O Estado cobra 40% no caso de sucessão por falecimento. Ora, se o imóvel pertence à empresa, morreu o sócio, os outros, que são os filhos, a esposa, seguem com a empresa, não tem esse imposto sobre herança. Tá ok? Então, é muito comum isso. Está correto o que é afirmado em 1 e 2, 3 e 4, 2 e 4, 1, 2, 3 e 4. Tá? Lógico que AD não pode ser, porque AD está dizendo o seguinte, olha, eu tenho aqui com tributação, fora de países com tributação e estiver em paraíso fiscal. O tratamento que a Receita dá para coisas que estão em países com tributação favorecida, paraíso fiscal, ela cobra um imposto maior. Ou ela até não admite certas facilidades que admite para o outro. Então, aqui, ó, pela simples análise das alternativas, você sabe que esta aqui, ó, não pode ser. Tá? Então, das 4 alternativas, uma você já eliminou. Tá? Aqui, ó, o que acontece? A 1 só aparece neste caso aqui e nesse aqui. Tá? A resposta correta é a letra A, que corresponde a 2 alternativas. Se a PIC for uma coligada e estiver fora do país, tributará no balanço da pessoa jurídica somente nos anos em que o rendimento for disponibilizado. Ora, se não disponibilizou o rendimento, não teve lucro lá fora, não vai tributar aqui, por equivalência patrimonial. Se ela for uma controlada em qualquer país, a parcela contábil do ajuste do lucro será somado ao lucro líquido da pessoa jurídica no Brasil, independente dos lucros terem sido disponibilizados ou não. Tá? Então, essa é a alternativa certa, é a letra A, onde a 1 e a 2 estão corretas. Tá ok? A letra A está 2 e 3, não está 1. Desculpa. Não. A letra A é 2 e 3, não está 1, correto. Tá? Quer que volte lá? É a 2 e a 3. Aqui eu pisei na bola. Tá? Se a PIC sediar em qualquer país seja de tributação favorecida ou não, a parcela contábil do ajuste será somada ao lucro, independente de serem disponibilizados ou não.
Se a PIC for uma coligada e estiver em paraíso fiscal, a parcela será somada no balanço, independente de terem sido disponibilizados. Ok? Desculpa, eu pisei no tomate aqui. Só voltando, então na 1, o problema é que, como ela está fora do paraíso fiscal, ele fala que somente nos anos em que os rendimentos foram disponibilizados. Foram Essa parte. disponibilizados. É, Então, mas é onde está essa errado, parte. então? Hã? Ah, então, é essa parte que está errado, correto? É, essa parte está errada. Tá? Vamos lá, pessoal. Questão 6. Ainda, ó. A afirmação 4 está errada porque a variação cambial é excluída para efeitos tributários em quaisquer das situações de coligadas e controladas, independente do regime tributário do país que está sediado. A lei revogou a tributação somente após o reconhecimento do lucro para coligadas e controladas. Até 2014, só tributava quando reconhecia. Também definiu claramente que a variação cambial do investimento no exterior não é considerada parte integrante do resultado do exercício. Caso o resultado apresente lucro, somente o resultado será tributado. A tributação da variação cambial se dará apenas no ano calendário em que a participação societária no exterior for alienada, ou seja, quando eu vender a minha participação, aí é que eu vou calcular a variação cambial. Tá? Aqui, ó, isso aqui simplificou a vida. No entanto, essa IN 2180, que é a atualização de bens no exterior, que é uma lei vigente a partir de março de 24, altera totalmente essas regras. Por isso que eu acho que a chance de inclusão de questão dessa natureza nesta prova é mínima, porque você está num período de transição. Tem uma lei que já está vigindo que contraria tudo que estava escrito lá. Mas, de vez em quando, a planejar dá umas pisadas de bola. Tá? Eu não acho que provavelmente não vai cair questões dessa natureza. Ou se é para ferrar mesmo, eles vão botar, né? Tá? Mas eu responderia o que eu acho que fosse e impetraria um recurso dizendo, olha, mas tem uma lei agora de 2014 que altera tudo isso. O que está valendo? Legal, pessoal? Vamos lá. Isso aqui, ó, é recorrente em todos os exames. Tá? Questões que você pode calcular, contar, venda de imóveis e doações e outras coisas que envolvem TCMD. Então, montei aqui 2 ou 3 questões para reforçar conceitos. Eduardo possui 3 imóveis, 2 residenciais, um em São Paulo, Campinas, e um comercial em Osasco. Tá? Resolveu vender o imóvel de São Paulo pelo valor de 900 mil à vista, sendo a escritura lavrada no dia 1º de junho. O imóvel vendido estava lançado no seu imposto pelo valor de 150 mil. Tá? O perfil dele é investir em imóveis. Então, no dia 10 de junho, 10 dias depois, comprou um imóvel residencial em Valinhos por 450 mil. Pago 200 mil no compromisso de compra e venda e 5 parcelas mensais e consecutivas de 50 mil cada. Decorridos 60 dias da alienação do imóvel em São Paulo, Eduardo adquiriu outro imóvel no litoral norte pelo valor de 450.
pagou à vista 150 mil e mais 6 parcelas mensais e sucessivas de 50 mil. Em termos tributários, o que ocorre? Eduardo não tem imposto a pagar, pois empregou a totalidade do valor oferido com a venda do seu imóvel residencial na aquisição de outros imóveis residenciais. Tá? Basicamente, o que é? A legislação diz o seguinte, ela tem duas isenções. Tá? Uma, se você tem um único imóvel e o valor de venda é de até 480 mil e você não vendeu nenhum outro imóvel nos últimos 5 anos. Professor, só rapidinho aqui. Então, eu vi 440, então tá em 480 mil, é isso? 440, desculpa. Ah, tá bom. Perfeito. 440. Tá? Se você tem um único imóvel e a sua venda foi até 440 mil, não importa o seu ganho de capital, tá? O imposto é zero. E não precisa ser imóvel residencial, pode ser imóvel comercial ou não. Tá? Residencial ou comercial, ou até um terreno. Ok? Então, a isenção é que o valor de venda seja de 440, até 440, e você não tenha vendido nenhum nos últimos 5 anos. Aqui cabe um detalhe que pode cair. Imagina o seguinte, você tem um imóvel em sociedade com alguém, tá? Que não seja a sua mulher ou seus filhos, não seja dependente seu, pode ser seu irmão, amigo, primo, seja lá quem for. Tá? Os 440 é para cada um. Ok? Conta o valor de 440 para cada um. Tá? Porém, se um dos dois tem um outro imóvel, só conta a isenção para o que não tem nenhum, só tem aquele. Repetindo, vamos lá. Eu e meu irmão temos temos um imóvel em comum. Nós vendemos ele por 800 mil reais. Ok? Eu só tenho aquele imóvel. A minha cota à parte é 400. O meu lucro é não tributável. Ele, também a cota à parte dele é 400, porém, ele tem um outro imóvel ou ele vendeu um imóvel nos últimos 5 anos. Ele não tem o benefício dessa isenção. Tá claro? Eu faço questão de colocar isso aqui, porque isso vocês não vão encontrar em lugar nenhum, exceto no Manual do Imposto de Renda. Tá? Tudo bem. Outra isenção que existe é o seguinte: se você vender um ou mais imóveis residenciais e investir o valor da venda em outro imóvel ou outros imóveis residenciais no prazo de até 180 dias. Tá? Se você fizer isso, você passou batido, não tem que pagar imposto nenhum. Eu vendi um imóvel residencial meu, não importa se eu tenho 3 imóveis, eu vendi um residencial e investi o valor dele, daquela venda, na compra de outro imóvel ou 2 imóveis residenciais no prazo de 180 dias. Neste caso, eu estou isento de imposto. Vale aqui também aquela ressalva de que eu não tenha vendido nenhum imóvel nos últimos 5 anos. Ok? Professor, é só residencial, né? Só residencial. Tá?
Eduardo não tem imposto a pagar porque empregou a totalidade do valor auferido com a venda do seu imóvel residencial na aquisição de outros imóveis. Isso aqui é verdadeiro? É. Ele vendeu por 900, tá? Comprou de Valinhos por 450 e comprou um no Litoral Norte por 450. Em princípio, isso aqui está ok, certo? Vai ter Eu que acho que pagar 112.500 referente ao ganho de capital, visto que detinha mais de um imóvel e, nesse caso, a isenção não se aplica. Isso aqui está errado, porque foram imóveis residenciais na venda e na compra. Deverá pagar 56, que corresponde ao ganho de capital de 375, referente ao ganho de capital da diferença do segundo imóvel. Vamos tentar entender isso aqui. É porque passa o prazo dos 180 dias, é isso, né? Isso. Tá? Deverá pagar o total de 12.449 até o dia último de setembro. Aqui o Eduardo quis fazer uma malandragem, jogar com o dinheiro, porque ele recebeu 900 pau à vista, tá? Ele quis empurrar alguma coisa e ele fez um péssimo negócio. Por quê? Às vezes ele tinha um custo de oportunidade, alguma coisa assim, ó, Não sei tem lá, custo de mexe com day oportunidade, trade. ó, e mate isso aqui, ó. Tá? O imóvel adquirido em Valinhos dispensa o pagamento do imposto sobre a venda do imóvel em São Paulo, visto que o valor da venda foi empregado na aquisição do prazo de 160 dias, condição suspensiva de tributação. Esta é uma forma de você encarar, tá? Porque a legislação tributária, ela diz o seguinte: é prerrogativa do contribuinte, tá, optar pela interpretação legal que melhor lhe favoreça. Então, isso aqui pode dizer, ó, eu não tenho nada que pagar no primeiro, tá? Mas pode ser que a Receita me chame para explicar isso. Porque, na verdade, eu tenho que considerar a minha venda do primeiro e a aquisição dos dois. Então, referente ao imóvel no Litoral Norte, mesmo que ele tenha adquirido por 450, ele somente investiu no prazo legal de 180 dias a quantia de 350. Ou seja, ele jogou duas parcelas de 50 mil para frente, quis dar uma de malandro, aplicar o dinheiro a Selic, certo? E essa brincadeira custou para ele aqui, ó, 12.499. Tá? Na verdade, a forma mais conservadora é você calcular o valor total investido nos dois imóveis em relação ao valor da venda. Ou seja, quanto ele investiu em 180 dias? 450 mais 350. Isso corresponde a 88,89% do preço que ele auferiu com a venda. Tá? Então, neste caso, conservadoramente, ele deverá tributar o equivalente a 11,11% do ganho de capital da venda. Qual foi o ganho de capital da venda? O imóvel estava registrado por 150 mil. Ele vendeu por 900. A base de tributação é 750, certo? A base de tributação aqui, ó, é 750. 11,11% dá 83.235. Tá? Sobre esse montante aqui, de 83.325, ele tem que recolher 15% sobre o ganho de capital.
12.499. Tá? Quer dizer, ele teve uma ineficiência ao parcelar em prazo superior a 180 dias. Se ele tivesse feito, vamos voltar no nosso enunciado, se em vez de 6 parcelas mensais sucessivas, ele tivesse feito 4 parcelas mensais, aliás, tivesse feito 4 parcelas mensais de 50 mil, tá? E a última de 100 mil, ele teria escapado no prazo de 180 dias. Pessoal, Mas aí você está falando, então, só para entender aqui, é, é 3 de 50 mil mais uma de 100 mil? Porque só pode ser 4 meses, correto? Porque se ele está 60 60 dias dias. da alienação, isso. É 3 de 50, Entendi. tá? E uma de 100, Sim. ou dividir isso, tá? Pessoal, o ponto é o seguinte, ó, isso aqui vai na vida prática de vocês, tá? Quando você for fazer qualquer investimento, qualquer negócio, pensa sempre no que vai sobrar no teu bolso depois que o leão almoçar. Ele almoça sempre e o bicho é faminto, tá? Então, quando você vai montar alguma coisa, já pensa na saída. Quanto isso aí vai ter tributação, tá? Então, já imagina quando você for vender, o que você faz. Tá legal? Tá claro aqui? Só recapitulando, isenção. Um único imóvel, nenhuma venda nos últimos 5 anos, valor de venda, não é lucro, hein? É valor de venda, 440 mil. Tá? Ou, mesmo que tenha mais de um imóvel, você vende um imóvel residencial e adquire um ou dois imóveis, um ou mais imóveis residenciais, investindo o valor da venda na aquisição dos outros imóveis. Também não houve os últimos 5 anos, você está livre de imposto. Tá legal? Só recapitulando aqui uma coisa, por exemplo, se eu tenho uma sociedade, pessoas da minha família, tá? E pessoas que não são da família, essa regra vale para os dois ou qual a diferença? Não. Essa regra só não vale, por exemplo, você e sua esposa ou você e seu filho, se o seu filho é seu dependente. Tá. Não importa, você pode ter 2, 3, 5 pessoas no imóvel. Tá? Vale os 440 para cada um. Porém, se for você e sua esposa têm um imóvel, o limite é de 440. Você não pode dizer, não, 440 era meu, 440 era dela. Não. Tá ok? É dos dois, É né? dos dois. E se está dividido com um filho, aí... Eu entendo que se o filho não é seu dependente, tá? Se for um filho maior de idade, vamos caracterizar a dependência, tá? A dependência é, a partir de 18 anos, se ele não for estudante universitário, tá? Ou não for dependente por deficiência, alguma coisa do gênero, tá? Se ele não for seu dependente, é válida a regra, ok? Se ele ok. for dependente, não é válida a regra, é só 440. Você não tem a individualização do limite por pessoa.
Ok? Ok. Vamos lá. Felipe vendeu a sua cobertura que havia comprado há menos de um ano pelo valor de 2 milhões e meio, mudando-se para outro imóvel de sua propriedade. O imóvel vendido estava lançado no seu imposto de renda por 1,5 milhão. Porém, havia um financiamento imobiliário sobre esse imóvel com saldo devedor de 1,1 milhão. Dívida essa que foi quitada com o produto da venda da cobertura. Felipe adquiriu, após 45 dias da venda, outro imóvel residencial pelo valor de 1,450 milhão, tá? Assumindo ainda uma dívida de 300 mil para ser paga em 3 parcelas mensais, 3 parcelas iguais e sucessivas de 30, 60 e 90 dias. Em termos de imposto, Felipe não tem imposto a pagar porque empregou a totalidade do valor oferido com a venda da sua cobertura na aquisição de outro imóvel e quitação da dívida imobiliária. Tem que pagar 150 mil de IR referente ao ganho de capital, visto que detinha mais de um imóvel, e nesse caso a isenção não se aplica. Deverá pagar 63 mil, que corresponde ao ganho de capital de 420, percentual não investido na aquisição do imóvel. Deverá pagar 450 mil, tá? Correspondente ao ganho de capital de 30% do valor não reinvestido. Certo? O que vocês acham aqui? Vou fazer conta aqui, mas esse financiamento aqui imobiliário, provavelmente você consegue deduzir da base lá, né? Imagino eu, do ganho de capital. Tá. E aí precisa ver se isso vai conseguir ajudar para não pagar imposto ou não. Então, não tenho dúvida se precisa fazer sua conta ainda. Alguém tem outra visão sobre isso? Que tal essa alternativa B aqui? Ó? Deverá pagar 150 mil de IR referente ao ganho de capital, visto que detinha mais de um imóvel. Aonde está que ele tinha mais de um imóvel? Para Mudando-se outro para imóvel. outro imóvel de sua propriedade. Tá? Ou seja, vamos ler atentamente a questão. Ora, para não ter uma única propriedade, para ter a isenção por uma única propriedade é 440, mas o valor é 250, 2,5 milhões. Então, isso aqui já não se aplica, certo? Não se aplica aqui a isenção dos 440 mil. Tá? Isso aqui não se aplica. Certo? Tudo bem. O que mudou aqui? Mudou exatamente isso aqui, ó. Em abril de 22, vejam que é uma coisa bem recente, tá? A Receita soltou essa solução de consulta COSIT, tá? Isso é uma forma que a Receita se manifesta quando há dúvidas sobre uma interpretação. Tá? A Receita não tem o poder de criar imposto, mas ela tem a prerrogativa, tá? Ela tem a prerrogativa de elucidar eventuais dúvidas. Até então, tinha gente que vendia imóvel que estava financiado e usava o produto da venda
para quitar o imóvel e não pagavam imposto sobre isso. A Receita ia lá e mandava o cacete no sujeito. Tá? E isso aí subiu para tribunais superiores e acabou sendo discutido. Teve gente que foi até o Supremo e a Receita reviu isso. Vocês veem isso que é uma coisa recente. Então, a partir de abril de 22, ela diz o seguinte, ó, isento de imposto sobre a renda ou ganho oferido por pessoa física na venda de imóveis residenciais que no prazo de 180 dias, contados da celebração do contrato, isso é outro caso, tem gente que diz, não, eu celebrei o contrato em setembro, fiz a escritura em novembro e recebi parte do meu pagamento na escritura e a outra parte entrou financiamento, fui receber em janeiro e fevereiro. Tá? Não. Na celebração do contrato já se caracteriza a obrigação do imposto. Porém, o imposto, quando é parcelado, ele é pago proporcionalmente pelas parcelas que você apura o ganho de capital, tá? Vamos dizer que você parcelou em 5 vezes. Você teve um ganho de 100 mil. Você recebeu em 5 parcelas mensais. Você tem a prerrogativa de recolher o imposto no mês seguinte ao recebimento de cada parcela no percentual proporcional. Tá? Regime de caixa. Tá legal? Mas o que gera obrigação tributária já é a celebração do contrato. Então, muitas vezes, na escritura, o cara diz, por contrato celebrado lá atrás, o fulano recebeu 20% do valor do imóvel como sinal e o saldo está sendo pago na escritura. Ora, aquele sinal que ele recebeu meses atrás, tá? Ele já deveria ter recolhido o imposto de renda se devido sobre aquela parcela no mês seguinte ao recebimento. Tem muita gente que se machuca aí. Então, muitas vezes, eu, quando fiz escritura de imóveis que eu vendi alguns, eu dizia o seguinte, tendo recebido nesta data tanto. O que eu recebi anteriormente, eu dava como ser recebido naquela data. Tá? Utilize o recurso para quitar, total ou parcialmente, débito remanescente da aquisição a prazo ou a prestação de imóvel residencial localizado no país, já possuído pelo alienante. Volto a frisar, não vamos inferir, vamos ler o que está escrito. Tá? Ler o que está escrito aqui, para quitar, total ou parcialmente, débito remanescente de aquisição a prazo ou a prestação de imóvel residencial, não pode ser comercial, e não necessariamente do imóvel que ele vendeu. Eu tenho 2 imóveis. Um está livre, não tenho dívida, e o outro eu tenho uma dívida de financiamento, ou eu comprei a prestação. Tá? Nada me impede de, com o valor que eu recebi daquela venda, quitar o meu débito do outro imóvel. Não precisa ser do mesmo imóvel. Está aqui, ou a prestação de imóvel residencial, não diz do mesmo imóvel, localizado no país, já possuído pelo alienante. O alienante é o vendedor. Está claro? Tá? Então, aqui, ele não tem nada a pagar. Por quê? Deixa eu limpar isso aqui. Está muito poluidinho.
Vamos lá. Ele vendeu por 2,5, certo? Estava 1,5 no imposto de renda dele, quer dizer, ele teve um ganho de capital de 1 milhão. Tinha um saldo devedor de 1,100. Tá? Então, 2,5 menos 1,100 sobra quanto? 1,400. Certo? Ok? Adquiriu 45 dias após a venda outro imóvel residencial pelo valor de 1.450.000, assumindo uma dívida de 300 para ser paga em 3 parcelas mensais e sucessivas de 30, 60 e 90 dias. Ou seja, ele, no prazo de 180 dias, entre o que ele pagou pelo imóvel e a dívida que ele quitou, ele sumiu com os 2,5 milhões. Tá legal? Jogada estratégica. Como? Pode falar, professor. Jogada estratégica que ele fez. Certo. Filipinho não é fácil. Sim. Ele ainda vai montar um curso de CFP, esse cara. Piada interna. Tá ok, pessoal? Isso aqui é uma novidade, ó. Até 2022, até a edição desse COSIT, a Receita não admitia. Agora ela passou a admitir. Tá? Muito bem. Questão número 8, né? Questão 8. É isso? Me encolheu aqui o... Estou brigando aqui com a apresentação. Questão 8. Acho que é a 9, né, professor? 9. Então, vamos em frente. Eu ponho aqui no meu computador. Não sumiu a minha apresentação, né? Oi? Não, tá na tela, professor. Só tá um pouquinho desenquadrada, mas tá aparecendo. Sumiu para mim. Pessoal, vou fazer um intervalinho de 2 minutos que eu vou me linkar novamente aqui. Ok. Tá ok? Quiserem pegar uma aguinha, por favor, o façam. Opa, voltou aí? Alô? Voltou, tá na tela. Fala aí. Tá desenquadrado só. É que... Ah, vai. Questão 8 a gente já viu, vamos para 9. Eu não estou conseguindo trocar o slide. Eu vou ter que sair, pessoal. Só um segundo.
Oi, tudo bem? Sim, voltou aqui, Tá. enquadrado, etc. Desculpa que de vez em quando dá uns perrenguezinhos aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Simone, residente no estado de São Paulo, transfere a título de doação para sua filha 2.400 ações da Petrobras. Ok? Na declaração anual de ajuste de Simone, essas ações estavam reportadas pelo preço unitário de R$ 17,50. Na data da doação, as ações estão sendo negociadas na B3 pelo valor de 34. Considerando que a alíquota do ITCMD de São Paulo é de 4%, e existe uma previsão de isenção de ITCMD para doações em dinheiro de até 2.500 UFESP, Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, cujo valor em 2024 é de R$ 35 e R$ 36. Tá? Ou seja, o equivalente nesse ano fiscal de 88.400. Podemos afirmar que o valor dos impostos devidos nessa operação serão, respectivamente, ITCMD de 16.000, de 1.680, IR de 5.940, ITCMD de 3.264, e não há imposto de renda, é isento de imposto de renda, isento de ITCMD e imposto de renda de 5.940, ou é isento tanto para o ICMD quanto para o imposto de renda. Qual é a alternativa que vocês apontariam? Entre a A e a B, que só estou fazendo a conta rapidinho. Entre A e a B. Tá. Qual é a sua dúvida entre A e B? Todo mundo concorda? Alguém discorda? Eu iria de B. Iria de B? Temos um voto na B. Alguém mais? Vamos lá, pessoal. Nós estamos em 7 pessoas. Eu vou na B porque ela fala que ela vai reportar a doação pelo valor unitário de 17,50 Legal, e não pelo valor de mercado, né? Então acho que é a B mesmo. legal. Tá. Mais alguém? E por que esse ITCMD de 3.264 e não 1.680? Ou por que não é isento? Porque você tem que pegar o valor de quando ela foi negociada. Na data da doação, você tem que pegar lá o 34, fazer vezes as ações, Tá. e aí 4% disso. Então me faz essa continha rápida aí. 34, tá? Vezes 2.400. Quanto dá? 81,600. E olha aqui, ó. Isento tanto para ICM quanto para imposto de renda, então? Não porque é para dinheiro, é para doação de dinheiro, né? Nós estamos falando aqui de ações, né? Beleza. É isso que eu falo. Ó. Leia com atenção o enunciado. Para doações em dinheiro. Tá? Doação em dinheiro até o limite de 2.500 UFESPs é isento até esse limite aqui, ó. Se em dinheiro é isento de imposto. Tá? Ora,
estava na declaração de 17,5, na declaração da doadora, e entrou na declaração da donatária, a filha que recebeu, por 17,5. Então, quem recebe não auferiu renda ainda. Ela só vai auferir renda quando ela vender as ações e se vender por um preço superior a 17,5. Tá? Então, a resposta correta aqui é um ITCMD de 3.264. Por quê? Porque é o valor de mercado, quando é um bem, é o valor de mercado, tá? Que tem que ser computado. Então, 2.400 ações a 34 vai dar um valor de 81.600. A alíquota em São Paulo é 4%, o montante a recolher é 3.264. Ô, professor, se essa pessoa fosse tipo o Filipinho do exercício anterior, correto? Tentasse deixar a filha dela numas condições melhores para o futuro. Dado que é 88.400, né? O FESP que você falou, e aqui o Isso. total é 81.600. Isso. Cara, se ela vende a ação a mercado a 34, pega esse dinheiro, doa para a filha compra, talvez no mesmo momento. No mesmo momento. Se ela, cara, ela vai se beneficiar porque depois ela pelo menos já vai ter na marcação do IR dela um valor já a 34 e não mais a 17,50, né? Porque se ela vende a 34 para a filha, a mãe tem que pagar o IR. Porém, um detalhe. Suponha que a mãe tenha prejuízo fiscal, prejuízo de renda variável acumulado. Tá? Ela pode vender por um valor e ela tem que pagar o imposto. É a doadora que vai pagar o imposto. Porque estava 17, ela vendeu por 34. Se ela tem um prejuízo fiscal acumulado, na declaração ela diz que vendeu a 34, entra para a filha dela a 34 e vai reduzir a base futura. Tá? E para o ITCMD não faz diferença nenhuma, porque ele vai computar por 34, que é o valor do dia. Porém, a sua lógica é perfeita, tá? Na medida em que, se ela não tem o prejuízo acumulado, é muito melhor ela doar o dinheiro para a filha, tá? Aliás, ela vender as ações a mercado, tá? Doar o dinheiro para a filha. Tá legal? Caso a Simone tenha prejuízo acumulado, seria melhor vender as ações e a sua filha comprar no mesmo dia. Simone não teria IR a recolher e a filha dela recebe com um valor muito maior. O produto da venda transferido para a filha seria doação em dinheiro. Tá? Eu vou dar só um exemplinho para vocês aqui, de uma coisa que eu tenho feito regularmente. Eu já tenho 74 anos, tá? Eu sou divorciado, tenho 2 filhos maiores de idade. Então, regularmente, eu faço doações para eles todo ano, tá? Dentro desse limite de 2.500 UFES. Faço mesmo. Transfiro e tudo mais. Há 2 anos atrás, a minha filha comprou um apartamento. Ela tinha lá R$ 200.000
e o apartamento era 440. O que eu fiz? Eu emprestei para ela a diferença, 240. Tá? O apartamento entrou na declaração dela por 240 mil, por 440, tá? Que era o valor do apartamento. Desculpa, o apartamento era 420. E eu emprestei 240, porque ela tinha um dinheiro que deu para pagar a diferença mais o ITBI, registro de cartório e tudo mais. Então, eu registrei o apartamento dela pelo valor de 420 e registrei uma dívida dela comigo, tá? No valor de registrei uma dívida dela de 240. No ano seguinte, eu repassei para ela 84 mil, que era o limite de isenção do ITCMD, ou 78 mil. Repassei, deixei aplicado na conta dela lá 3, 4 meses, tá? Numa LCI. Antes de dezembro, resgatei a LCI e ela, com aquele valor, ela me pagou parte da dívida. Então, eu registrei uma doação isenta de TCMD, ela teve uma aplicação financeira, teve um rendimento. No final do ano, ela simplesmente me resgatou a LCI e me pagou uma parte da dívida. Janeiro do ano seguinte, ou fevereiro, eu fiz novamente essa operação. Então, em 3 anos, eu vou liquidar a dívida dela e transferir parte do meu patrimônio legalmente para ela, que não vai entrar em inventário nem nada. Tá ok? Alguém aqui me perguntou se ela não tiver prejuízo acumulado, não seria interessante porque ela teria um ganho de capital e pagaria 5.940, certo? Realmente, ela, em vez de pagaria mais do que o ITCMD, tá? Aí não compensaria. Tudo isso tem que ser análises que a pessoa tem que fazer em relação a isso. Tá ok? Aqui, ó. Caso tenha prejuízo, seria melhor vender as ações a mercado e sua filha comprar. Simone não tem IR a recolher, ela recebe a doação em dinheiro isenta de TCMD, tá? E não paga isso aí. E para Simone, vem por um valor, o patrimônio, ela recebe as ações com um preço maior que vai gerar uma base de tributação menor quando ela se desfizer das ações. Ok? Dúvida, pessoal? Vamos lá. Mês de dezembro, Silas foi contatado pelo gerente do banco, onde ele recebe salário, que lhe falou de aplicações em PGBL para reduzir seu imposto de renda. Isso nunca aconteceu com vocês, né? Nunca. O gerente, coisa e tal, você não quer fazer um PGBL? Bom, Frequente. hã? Frequente. Frequente, tá. A melhor de todas é a seguinte, o gerente que me atende na caixa onde eu tenho conta, ele é um CFP, né? Quer dizer, o cara entende um pouquinho da história. E eu, quando me apresentei para ele, digo, olha, vamos falar de igual para igual, né? Tudo bem. Chegou no final do ano, ele entrou em férias. E eu queria fazer uma aplicação em LCI e eles têm, se você faz pelo site lá, tem uma taxa fixa, determinada, né?
mas quando você conversa com o gerente, ele consegue umas taxinhas bem melhores. Aí ele não estava, me atendeu o chefe dele. Ah, pois não, você quer aplicar? Tá, tá. Ah, a propósito, você não quer fazer um PGBL? Eu digo, amigo, vamos com calma. Eu tenho 74 anos de idade, sou aposentado, ganho uma mixaria de aposentadoria. A mixaria que eu ganho ainda tenho isenção de parte dela, porque tenho mais de 65 anos. PGBL eu nunca fiz e não vou fazer. Muito obrigado. Quer dizer, o cara está vendendo o peixe dele, né? Então, vamos lá. Para ter a maior eficiência fiscal, o gerente indagou quantos Silas tinha recebido no ano. Salário médio mensal de 5.800, 13º de 6.100, PLR de 10.700 e um bônus anual de 10.000. Renda total anual 96.400. Calcule o valor máximo que Silas pode investir no PGBL, visando ter a maior eficiência fiscal. Qual desses valores aqui? Chutaria B. 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 Ótimo. Alguém tem outro parecer? Por que B? Porque eu faria o salário vezes 12, 13º tributa na fonte, PLR tributa na fonte, bônus é igual ao salário, então você soma 10.000 nos 5.800 vezes 12, e aí 12%, que é o que você pode colocar no PGBL, chega no 9.552. Perfeito. Tá? Tem gente que pega e inclui coisas que não são base de tributação, tá? Tem pessoas que incluem parcelas de ganho que não são tributação. Eu salientei isso lá no primeiro dia, que 13º é de tributação exclusiva de fonte. Sobre isso aqui, você não consegue lançar nada, não lança despesa médica, não lança educação, nada. Tá? E também não serve de base para isso. A mesma coisa com PLE. Isso aqui é um miguezinho que o leão dá na pessoa, tá? Para evitar para tributar mais. Porque retém em fonte, não entra depois, não vai para devolução. O sonho da Receita é que tudo seja tributado de forma definitiva na fonte. Por essa razão, inclusive, quando ela alterou a tributação do PGBL, que incluiu o outro critério de não ser pela tabela progressiva, tá? E sim ser pelaquela tabela regressiva que começa em 35% e vem caindo 5 pontos percentuais a cada ano e crava no 10%, tá? Ela aqui Cada 2 queria anos, né, professor? a cada 2 anos. Eu falei o quê? A cada 5? Não, a cada 2. O Tá? senhor tinha falado a cada um, beleza, tá Não, a ótimo. cada 2 anos. É uma escadinha que a cada 2 anos ela vai caindo 5 pontos para chegar no limite de 10. Tanto que ela permitia a migração do regime de progressivo, aquele que vai de 7,5 a 27,5, para o regressivo. Ela não admitia o contrário, quem estava no regressivo e por progressivo. Tá? E, recentemente, saiu uma mudança. E, aliás, você tinha que escolher qual era o regime no ato que você contratava o plano. Agora tem uma mudança
que te permite trocar de regime na hora que você passa a perceber a renda. Isso aí é um tremendo de um avanço, porque Professor, mas ainda permite... tá meio na nuvem isso aí, né? Tipo, ainda em andamento, porque parece que só para inglês ver, as seguradoras parece que estão tudo ainda meio que, sei lá, aguardando algum impulso aí de tipo multa para poder colocar em prática isso, né? Não, mas já está, pelo menos Valendo 100%. em termos de lei, Na já lei, né? existe. Na É, prática, a gente percebe que tá um pouquinho diferente, né? porque talvez ainda falte uma instrução normativa da Receita, ratificando isso. Mas a lei já mudou esse critério. Você pode agora, quando vai auferir o benefício, mudar isso, tá? Professor, Mas é isso, interessante só no caso, tipo, se a pessoa já está lá, digamos assim, nos 20% do regressivo, e se porventura der um sinistro lá na família, vão receber o benefício de previdência, os beneficiários, se não trabalhar, aí realmente compensa mudar para a tabela progressiva, né? Em outro caso, o senhor acha que tem algum outro benefício fora esse? olha, não é a minha especialidade PGBL e PGBL, tá? Mas eu acho o seguinte, dependendo de quanto ele vai receber de renda por mês, se ele adere um PGBL com rendimento mensal, quando ele começa a gozar do benefício, e se o rendimento é pequeno, tá? Ele pode sair de uma alíquota de 10% ou 15% para uma alíquota de 7,5% ou até isenção se ele receber menos que 2.900. 2.200, aquela primeira faixa. Isso aí tem que analisar caso a caso. Tá ok? Ok. Pessoal, novamente, 22h40. Roubei 10 minutinhos de você aí, tá? Mas está aqui, ó. O valor máximo da aplicação é 12 sobre a renda bruta. Salário anual e o bônus. Não entra PLR nem 13º, tá? Então, seria 9.552, que é a letra P. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Ótimo. Amanhã nós temos mais 4 questões a resolver, tá? E tem algumas considerações que eu vou fazer com vocês. Tem um material adicional aí, tá? Nós ainda temos mais uma semana até a prova, né? A prova é lá no dia... Prova é dia 7 de abril, é isso? Tá? Então, tem mais uma semana aí para vocês, se tiverem qualquer dúvida, me darem um alô. Tá bom? Obrigada, professor. Até amanhã. Até Ok, o boa momento, Valeu, noite. nada de professor. dúvidas. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, professor. Acho que o senhor tá no mudo. O senhor tá no mudo, aí eu não discuto. Eu estava no mundo, sim, é que eu estava te Boa, respondendo perfeito. aqui pelo WhatsApp. Boa, Muito perfeito. obrigado.
Amanhã Eu- aquela aulinha de Zoom aqui, porque eu apanho de vez em quando. Isso, exato, então. Aí qualquer coisa, eu entro numa conta minha pessoal para não utilizar, porque essa conta aqui, Professores do Mundo Financeiro, estava sendo utilizada para dar aula do CPA 20. Por Ah, isso que eu tá não rolando no consegui. CPA 20 no mesmo Tá período. rolando num horário anterior à nossa aula. Ah, Mas aí tá. amanhã eu te dou uma aulinha te dou uns toques aqui, dicas sobre o Zoom, e aí a gente Aham. finaliza amanhã a última aula, então. Tá legal. Muito Fechado? obrigado, Rafael. Boa noite. Obrigado, viu? Boa Tchau. noite. Tchau, tchau.